Um homem de 40 anos morreu afogado em uma lagoa no bairro Colônia do Piauí, em Guaratinguetá, neste domingo. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado por familiares da vítima. O Corpo de Bombeiros ainda tentou socorrer a vítima, mas ela já havia sido retirada da água por moradores e parentes. Para falar sobre os casos de afogamento nesta época do ano, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade o tenente do Corpo de Bombeiros de Taubaté, Glaucio Cafalquio. Glaucio, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, à disposição. Essa só foi mais uma vítima fatal. Quais erros essas pessoas cometem? Sim, 65% dos afogamentos registrados são em águas doces naturais. Represas, rios, lagos, cachoeira. Então as pessoas consomem bebida alcoólica antes de entrar, não veem a profundidade do local, às vezes ficam presas em vegetação. Pessoa já cansada acha que consegue atravessar um determinado curso d'água, é levado pela correnteza. Nós temos muitos casos. O maior problema, então, seria, como você disse, a água doce, mas as praias também representam um problema. Muitas pessoas também acabam se afogando em piscinas e praias, principalmente por uso de bebida alcoólica antes de entrar na água. Você tem uns números muito interessantes sobre as mortes, né? Que a gente fala aqui que parece que é uma bobagem até, mas são números expressivos, né? A Organização Mundial de Saúde estima que 500 mil pessoas morram afogadas por ano. E no Brasil, 7 mil mortes por ano. Nossa, olha só que número expressivo. Eu gostaria que você falasse também da questão, por exemplo, das famílias que vão passear em represas. Não só represas, praias, mas também as piscinas de clubes, né? Representam perigo. Sim, principalmente com relação às crianças. O afogamento é a segunda maior causa de mortes entre crianças de 1 a 9 anos. E só perde para acidente de trânsito. E principalmente as crianças morrem por falta de supervisão. Então, uma criança que se afoga num balde, numa piscina, num tanque, ou são deixadas sozinhas com esses infláveis, esse tipo de boia que não oferecem os requisitos mínimos de segurança. E também as famílias, né? As pessoas que deixam as crianças na praia, a criança acaba entrando na água e se afogando. Então, os pais, antes de tudo, antes da responsabilidade de ser de um salva-vida, um guarda-vida, um bombeiro, é da família, né, essa responsabilidade? Sem dúvida. Normalmente, nas ocorrências de afogamento, o Corpo de Bombeiros não consegue chegar a tempo de salvar a pessoa, porque é muito rápido. Então, a gente sempre orienta que quando tem uma pessoa se afogando, que as pessoas liguem para o Corpo de Bombeiros, mas imediatamente se conseguir tirar a pessoa da água, especialmente também não pular para salvar a pessoa sem ter condição, perfeita condição, capacidade técnica para fazer isso, sempre procurar jogar uma boia, uma corda, um galho para a pessoa sair da água. E depois que retirar a pessoa da água, ligar para o bombeiro e já iniciar ou o transporte ou o tratamento, o atendimento à vítima conforme a orientação do Corpo de Bombeiros. A primeira reação de uma pessoa que está se afogando é o desespero, né? O que é recomendado quando a pessoa vê que ela está se afogando? Então, o ideal é a pessoa manter a calma e quem está olhando, jogar algo para a pessoa se agarrar. A gente tem muitos casos de pessoas que vão salvar outras pessoas e acabam tendo 2 afogamentos. Quais áreas aqui você diria que são perigosas aqui na nossa região? A gente viu esse caso da lagoa em Guaratinguetá. Que outras regiões que o Corpo de Bombeiros fica mais atento porque as ocorrências vão acontecer, é quase que certeza? Bom, a orientação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas sempre entrem nos locais próprios para banho. Então, piscinas controladas, praias com guarda-vidas e as águas doces naturais, os rios, as represas, as cachoeiras, sempre são mais perigosas, porque a pessoa não sabe, não tem noção do que está acontecendo ali. A pessoa subestima a força da correnteza ou não sabe que tem uma vegetação no fundo e isso causa muito acidentes. Temos alguns acidentes também de pessoas que vão mergulhar sem olhar a profundidade e acabam batendo a cabeça em alguma pedra. Isso não é tão raro. Tenente, muito obrigada pelas suas informações aqui. Um bom trabalho para você. Muito obrigado. Agora a gente vai saber como deve ficar o tempo agora à tarde na região. O tempo não muda muito em relação aos dias anteriores. O sol predomina e a temperatura sobe gradativamente. E há baixa possibilidade para a chuva. E se ocorrer, será de forma isolada. A umidade relativa do ar cai. E os ventos mais fortes previstos para o período da noite devem deixar a sensação térmica mais agradável no fim do dia. Máximas hoje de 26 graus em Cunha,
28 em São Bento do Sapucaí, 31 em Jacareí e 32 graus em Ubatuba. Por falar em Ubatuba, o prefeito falou com a nossa reportagem sobre os estragos causados pela forte chuva que atingiu a cidade na última semana. E ele falou também o que está sendo feito. Confira. A mesma ocorrência, Tenório e Vermelhinha do Centro, porque são limites ali. Foi um problema isolado numa residência, não houve um deslizamento de terra, o que houve foi por conta do jeito que estava aquela obra, uma obra particular. O que aconteceu foi que a água derrubou um muro e junto com isso vieram os carros que estavam dentro da residência. Não atingiu nenhuma outra residência e também não houve vítimas. O Saco da Ribeira é uma área que tem um problema histórico de alagamentos. Já existe a obra de drenagem em andamento lá. Foi o primeiro alagamento que teve agora nesses dias aqui em Ubatuba, nesse verão, que está sendo um verão seco, graças a Deus. E ali, no Saco da Ribeira, o que aconteceu foi que é uma obra que ainda não tá concluída, que é uma canalização, uma extensão de uma canalização, mas que já está sendo feita. Então, eu acho que num futuro muito breve aí, já esse problema de alagamento naquela região já vai estar sanado. Em Taubaté, os moradores do bairro Parque Aeroporto sofrem com as constantes chuvas. Eles estão cansados dos alagamentos e resolveram agir por conta própria. Colocaram sacos de areia e barreiras de concreto para impedir a passagem da água. Mesmo com essas medidas, as chuvas de janeiro têm castigado as pessoas que vivem nessas regiões. Mureta na porta de entrada das casas já é algo comum nesta rua do bairro Parque Aeroporto, em Taubaté. A medida foi tomada pelos próprios moradores para evitar que a água da chuva entre nas residências. A primeira chuva que deu, a gente não deu tempo, porque foi muito rápido, a água já foi invadindo e como é a primeira vez que acontece isso comigo aqui na minha casa, eu não consegui fazer nada. E é onde a gente está pegando sacos de areia para pôr no ralo, porque senão a água sobe, é o que a gente está tentando fazer para amenizar. Tem uma mureta na porta da sala, tem uma mureta no quintal dos fundos, né? E ainda a gente ergueu os nossos móveis da sala, os do quarto, só do meu quarto que não é porque é um guarda-roupa planejado, não tem como, mas já perdemos o guarda-roupa também. Foi a chuva do dia 4 de janeiro que deixou Amanda mais preocupada. A casa dela ficou totalmente alagada. Os móveis tiveram que ser levantados e muita coisa foi perdida. Foi entrando a água, a gente foi levantando o que a gente conseguiu. Como mora só eu, minha irmã, minha mãe, mas estavam minhas tias aqui, a gente foi levantando o que a gente conseguiu. Depois apareceram uns amigos, aí onde ajudou a levantar a geladeira, o freezer, fogão, mas a maioria das coisas molhou bastante. Seu Gabriel mora há mais de 30 anos no bairro e sempre quando chove é prejudicado. Somente este ano, a casa dele já foi invadida pela água 3 vezes. A chuva vem de repente, enche muito rápido e não dá tempo de socorrer quase nada. A gente fez parede na frente da porta da sala, da porta da cozinha, para evitar que a água entre, mas mesmo assim entra pelo ralo do banheiro. Dona Elisa também já enfrentou várias enchentes. Na última, além de perder móveis, ela conta que ficou doente. Essa água é uma água que ela transmite doenças e até vem uma mistura do bueiro mesmo, né? Então ela volta para dentro da nossa casa e isso eu fui no médico essa semana, o médico falou que eu estava com fungos nos meus pés. É por causa da água, porque o pouco que eu saí aqui para poder desentupir o bueiro, para ajudar. É nesta época do ano que as chuvas são mais fortes e preocupantes. Alagamentos e outras ocorrências tornam-se comuns. A orientação é entrar em contato com a Defesa Civil. Nós auxiliamos na remoção de alguns móveis, nós auxiliamos na remoção de algum idoso, alguém que tem alguma necessidade, e elas podem ligar para a Defesa Civil através do telefone 199, que é o telefone de emergência da Defesa Civil, e a gente vai estar indo até o local para auxiliar, independente de estar com inundação ou não. Marcos garante que diariamente é feito um monitoramento nas áreas mais críticas da cidade.
A Defesa Civil monitora esses pontos, que são os pontos que ano a ano sempre tem uma incidência de uma enchente, um alagamento. Então nós já sabemos aonde isso pode ocorrer e a gente já fica mais em alerta com aqueles pontos. A gente já fica com os agentes na rua monitorando. Nós vamos até os locais onde os moradores nos chamam e eles contam que aconteceu alguma anomalia no momento de chuva. Nós indicamos aos órgãos responsáveis e competentes da Prefeitura para que seja feita a limpeza do bueiro, seja feita a limpeza do rio, do córrego, e a gente vai acompanhando essa melhoria. A gente já está cansado de falar. O prefeito já tinha feito a licitação, a obra já estava liberada e faltava só o prefeito mandar começar o serviço. Só que até agora nada. A Prefeitura informou que no bairro Parque Aeroporto existem 3 pontos de alagamento. No Piratininga, as obras estão em fase de contratação. Já nos outros 2 pontos, será aberta a licitação ainda neste mês. Uma boa tarde para você.